Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou owner de serviço e hoje vou falar de uma coleção bastante especial pela editora Ala dos Livros. Estou a falar da coleção O Mercenário. Aqui à minha frente tenho o volume 1, o volume 2 e o volume 3. Edições de luxo. O Mercenário é uma série bastante popular em Portugal, Espanha e Itália, do ilustrador Vicente Segreies, aliás, pintor. Esta coleção é muito conhecida pela malta mais velha nos anos 80, muito por causa das suas pinturas, são ilustrações a óleo. Teve no passado publicações em Portugal que não foram completadas, terminadas pela Mary Ibérica. Acabou, pensou no número 9, e o que esta editora fez foi, está a republicar a primeira edição em formato especial e republicou já o primeiro volume e o 10º volume ao mesmo tempo. Para quê? Para quem que tinha a coleção da Mary Ibérica e quisesse continuar a coleção a partir desse ponto. Quem quer recolecionar ou começar do zero, pode começar pelo volume 1. Entretanto, este mês já lançou o volume 2 e o volume 3. A coleção tem um total de 14 volumes. E esta coleção é um bocadinho diferente de todas as outras, e atenção que as da Mary Ibérica podem se encontrar à venda em segunda mão a preços exorbitantes, ok? Portanto, esta coleção, além de ter um formato prestige, capa dura, encadernação de qualidade, impressão de qualidade, num formato grande para a pintura ser bastante apreciada, porque a pintura, as ilustrações a óleo têm que ser grandes. Tem uma lombada numa espécie de tecido rugoso, quase a imitar uma pele de um dragão ou de uma serpente. Tem a lombada com texto um pouco espécie de dourado e tem a primeira página, aliás a segunda página, timbrada com o logo da editora. Edições muito bonitas, muito interessantes, porque além de ter a história de cada volume, tem mais 16 páginas de extras em que o autor explica o processo de criação por trás das personagens, dos dragões, dos cenários, dos vilões, da anatomia do corpo humano, das armas, etc. Tal como foi publicado no formato original. O que é engraçado é que a publicação original passou por várias editoras e eu penso que os últimos 4 volumes até foram publicados pelo próprio autor, com o dinheiro do bolso dele, porque ele queria mesmo acabar a história. Eu, quando vi estas ilustrações, meus amigos, eu tive uma chapada de nostalgia, porque o meu pai tinha uma destas edições, da Mary Ibérica, e este imaginário que é aqui apresentado de fantasia e também ficção científica faz parte um pouco da minha infância, do início dos anos 90, porque estas ilustrações estavam bastante presentes por várias razões no meu dia-a-dia. E isto vão beber inspirações, estes autores e os outros dos anos 80, quase sempre à mesma fonte. O He-Man também vai beber aí muito essa fonte, um pouco de Conan, um pouco de Senhor dos Anéis, várias coisas. Eu no Instagram sou seguidor de várias páginas dedicadas ao fantasy retro art ou ao fantasy retro sci-fi art. Sou seguidor de vários canais e uma vez por outra cruzo-me com ilustrações deste autor. Ele é mesmo muito importante. E o ponto forte destas edições é o cuidado que a editora tem, e vocês que seguem a Ala dos Livros e as suas publicações sabem que eles são especialistas em edições especiais. É o foco deles, é o colecionismo, ok? Portanto, aí nada a dizer. Portanto, eles estão aqui focados em mostrar a belíssima arte e daí o tamanho grande destas edições. Em termos de história, não esperem nada que vos faça explodir a cabeça. Uau, que incrível, que twist, não estava nada à espera. Não. São ilustrações brilhantes, mas a história é básica, o que não significa que seja mau. Basicamente, o protagonista é um mercenário, não tem nome, não tem origem, pelo menos nestes primeiros volumes ele não é revelado, a origem e o nome, é apenas um mercenário, tem uma cara bastante genérica para que os jovens dos anos 80 se pudessem rever na personagem, ok? Quanto mais em branco ela estiver, mais fácil é, jovens ou crianças, nos revermos nestas aventuras deste mercenário de coração nobre. Nestas histórias qualquer coisa serve para mostrar peitos, ou mulheres desnudas, ou mulheres a tentar seduzir o nosso protagonista, mas ele consegue sempre dar a volta e escapar da sedução das mulheres. As mulheres são aqui às vezes um bocadinho apresentadas como inocentes,
tão bem como guerreiras, mas tão bem como sedutoras malignas que querem levar o nosso herói para maus caminhos. Era uma coisa muito dos anos 70, anos 80. O primeiro volume chama-se O Fogo Sagrado. Basicamente é-nos apresentado este universo. Basicamente o mercenário existe acima das nuvens, ou seja, existe uma civilização no nosso planeta que nós nunca conhecemos, que vive acima das nuvens, onde os dinossauros evoluíram e progrediram, e então transformaram-se em dragões. E então eles, como vivem acima das nuvens, o ar é rafeiro, os pulmões dessas pessoas estão habituadas a estar acima das nuvens. Se vêm cá abaixo, morrem, ok? De vez em quando lá cai um ao outro, e por isso é que existem dragões ou visões de dragões em várias partes do mundo, seja na Escócia, seja na China, porque eles caíram do céu. Existem várias tribos muito inspiradas na arquitetura árabe, medieval europeia. Ele quase que cai por acidente na nossa civilização, descobre que existe mais além daquilo que está à vista. Qualquer desculpa serve para salvar uma donzela em perigo. Ele salva a donzela em perigo. Aliás, a primeira missão dele é um sultão que lhe pede para salvar a sua esposa que foi raptada. Ele consegue roubar a esposa aos inimigos, só que ele é mau para ela. Ela faz-lhe uma proposta que ele recusa, porque ele, apesar de saber que o sultão é mau para ela, ele cumpre a sua palavra e tem uma missão. Depois ela volta-se contra ele, diz que ele a violou. Depois eles atacam o mercenário, ele cai na nossa civilização. Salva outra donzela em perigo. Depois existe uma cidade flutuante, cheia de mulheres, e explicam a origem dessa cidade flutuante, que depois vai aparecer no 12º volume. Cada livro é quase episódico. É como uma série de televisão, vocês convém verem a temporada toda, mas se virem um episódio solto, existe a missão da semana. Cada episódio tem um arco quase fechado, porque eu li o primeiro volume, o terceiro volume, e depois é que li o primeiro. E não precisei de ler o primeiro para perceber o que estava a passar no segundo ou no terceiro, ok? Portanto, existe uma narrativa a longo prazo, nos 14 volumes, mas depois cada episódio, pelo menos nestes 3, cada episódio é uma história independente. Depois tem várias páginas com extras, onde ele explora um bocadinho a ilustração, as mecânicas da cidade voadora, das armas, a inspiração por trás desta história, por trás das personagens. Segundo volume, a Fórmula, apresenta-nos o vilão da série, que é o Klaus, o alquimista. Klaus contrata os serviços do nosso mercenário para o levar do ponto A ao ponto B, e ele leva para uma cidade secreta, que é uma cidade que está dentro de um buraco de uma cascata. O alquimista trai esse sultão e foge com uma fórmula secreta. O mercenário não gosta de ter sido enganado e não quer roubar o sultão, e então vira-se contra o alquimista, faz parceria com o sultão, alia-se a um dos soldados mais fortes do sultão, porque depois vem-se a saber que é uma mulher, e vão ter com o alquimista para lhe roubar novamente a fórmula, destruindo o seu palácio no processo. Só que o alquimista não se deu por vencido, sobreviveu e jura vingança. Esta história acaba por ser simples, também, muito direta, os diálogos são toscos, são um bocado canastrões, mas acho que parte do charme também está aí, ok? Tem muito pouco que ler, todos os 3 volumes, é mais para vislumbrar, para observar. Depois, no terceiro volume, o mercenário quer entrar na tropa desse sultão, e o terceiro volume é as provas. Ele tem que se pôr à prova numa série de obstáculos, e se sobreviver, ele vai fazer parte da guarda desta civilização escondida. Ele supera as provas e então vai numa missão, ele e a sua parceira, a responsável da segurança, que acaba por ser a sua parceira, e se calhar o seu interesse amoroso, vão lutar contra os soldados do sultão. Sobrevivem por um triz, mas percebem que o sultão está vivo e que precisam de elaborar um plano para o destruir. Meus amigos, as histórias são super simples, eu li isto em menos de 1 hora, mas provavelmente vou passar outras 2 a folhear e a absorver e a observar este mundo. É muito fácil de entrar neste mundo, é muito fácil de nos embranharmos aqui nesta civilização e de queremos saber mais sobre este universo. Fez muito lembrar as ilustrações e o universo, pelo menos as primeiras edições de um jogo de cartas chamado Magic the Gathering. Mas é incrível, a ilustração é magnífica e o álbum vale pela ilustração. As histórias são simples, não são más, mas não estejam à espera de uma coisa, meu Deus, que loucura. Mas é tão criativo, tão bonito as paisagens, que eu
gostava de conhecer mais sobre aquele universo, ver talvez um videojogo passado neste universo. Pá, recomendação máxima, a edição é de luxo, de luxo. A Ala dos Livros faz um excelente trabalho no que toca a edições especiais. Vocês que colecionam livros deles sabem do que eu estou a falar. E esta não é exceção. Magnífico. Para os novos e para os velhos colecionadores, está aqui uma verdadeira masterclass em ilustração. Pessoal, gostava de saber a vossa opinião e sigam-nos nas redes sociais. O vosso apoio é muito importante. Somos criadores de conteúdo independentes e precisamos do vosso apoio, da vossa subscrição e da vossa partilha. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.